A famosa obra Creazione di Adamo, afresco do artista italiano Michelangelo, faz parte da coleção de afrescos que embelezam a consagrada Capela Sistina, uma das grandes obras do Renascimento. Foi pintada entre 1508 e 1512 e ilustra, em parte, relatos criacionais muito antigos que compõem as histórias de criação do mundo para judeus e cristãos. É em A Criação de Adão que nós vemos Deus, rodeado de anjos e querubins, dando vida ao primeiro homem. Mas a criação de Adão não aparece sozinha. Logo ao lado, nós vemos outro afresco. Adão está caído, sonolento. Sua mulher, Eva, está sendo criada, representando a formação da instituição do casamento, de acordo com uma das visões de origem do homem mais antigas, que, fazendo parte do cristianismo, formou toda a visão de sociedade do Ocidente. Ainda que se rejeite o Antigo Testamento como palavra de fé, há ali o registro de como povos antigos entendiam a instituição do casamento. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, formando assim um tipo especial de unidade, de complementaridade que só é possível nessa união de diferentes. A partir do século XX, as imagens familiares foram muito reconfiguradas, influenciadas pelas mais variadas fontes, entre elas revoluções de cunho sexual. Qual é essa chamada visão tradicional do casamento? O que é que o casamento heterossexual tem de diferente do casamento homoafetivo? O que as revoluções sexuais mudaram na nossa compreensão do sexo e de sua importância na formação da família? São essas e outras perguntas que nós queremos responder no terceiro vídeo da nossa série A Nova Família. Me responda, quem inventou a família? Quem é o responsável pela criação do casamento? Em todas as visões acerca da origem da vida e das instituições humanas, sejam as mais materialistas ou as mais religiosas, há algo em comum na forma como todas elas enxergam o desenvolvimento da sociedade humana. A família é antiga e anterior a qualquer outra instituição humana, e desde a sua existência ela se configura como uma relação entre um homem e uma mulher. Há um dado que me parece fundamental para tratar o problema de casamento de homossexuais. O casamento é uma instituição que vem de milênios, é uma instituição de união entre homem e mulher para se preservar a população, a prole de uma determinada comunidade. Isso vem desde os tempos imemoriais, desde a pré-história, isso é estudado pela antropologia, sempre considerando que a família é constituída de um homem e uma mulher que gera filhos. A ideia de um homem e uma mulher, quando se unem, não numa ligação eventual, mas numa ligação permanente, é criar uma prole. A esmagadora maioria dos casais objetivam ter uma prole própria, do seu próprio sangue, a sua continuidade. Por essa razão é que o casamento, através da história, desde tempos imemoriais, sempre foi considerado entre homem e mulher. Esse conceito de casamento é um conceito histórico, portanto não houve nenhuma cultura humana até esse momento que temos agora que alguém tenha concebido o casamento como uma união entre duas pessoas do mesmo sexo. Isso pode ser dito de uma cultura mais avançada, de uma nação que progrediu no chamado processo civilizatório. Isso pode ser falado acerca de uma nação, um povo mais bárbaro, mais selvagem, mais primitivo. É importante a família e provou ser importante pela sua durabilidade histórica, pela sua universalidade em todas as culturas, e alguns sábios do passado já diziam que toda instituição de profunda raiz social, onde percebemos que ela tem uma expressão universal e perene, ela com isso está revelando que cumpre uma utilidade social, que satisfaz alguma necessidade decorrente da natureza
humana. Muitos argumentam que a poligamia é algo muito antigo, e de fato o é. Esse não seria, então, um argumento para dizer que o poliamor e relações de casamento e de família, baseada na relação de várias pessoas, não poderia ser enquadrado também em uma visão tradicional de casamento? Nós podemos encontrar como uma situação até, digamos assim, menos civilizacional a poligamia, mas ainda assim a relação entre um homem com várias mulheres, ou se fosse o contrário, uma mulher com vários homens, mas ainda assim é a diversidade, é a complementaridade, é a fecundidade que caracterizaria o casamento. É importante que se note que a poligamia dentro do Islã são casamentos sucessivos, muitas vezes permitidos e regulamentados pela primeira esposa. Não existe a situação de todo mundo casando com todo mundo, algo semelhante ao poliamor. Além do mais, a poligamia dentro do Islã é vista com bastante cuidado e reverência e é regulamentada pelo Alcorão, na Suratra 4, versículo 3, onde diz que esse num tom mais de tolerância do que recomendação ou incentivo, que você pode casar com até 4 mulheres, com a condição de haver uma equitatividade ou um tratamento justo para cada uma das suas esposas. Se isso não ocorrer, é dito que você não deve ter esse relacionamento poligâmico, e sim apenas com uma só esposa. A primeira observação é, obviamente, sobre Adão e logo em seguida Caim, porque é interessante que Caim ele foi monogâmico. E eu digo que é interessante porque temos toda aquela percepção da dificuldade de Caim de obedecer à palavra de Deus e da sua determinação de desobedecer ao Senhor no caso da morte do seu irmão Abel. Então esses dois inicialmente, e logo em seguida, depois da morte de Abel, tem Sete, e muito provavelmente todos os descendentes de Sete, quer dizer, aquela linhagem fora da linhagem de Caim, foram monogâmicos. E eu digo isso porque a monogamia na linhagem de Caim, ela só foi quebrada com Lameque. Lameque é o terceiro ou quarto filho de Caim. Portanto, supondo que eles tiveram vida longa, isso quer dizer pelo menos os 200, 300 anos depois. Lameque casa com 2 mulheres. Ele também parece ser abusivo no esforço do seu poder. Noé era monogâmico. Os seus 3 filhos eram monogâmicos. Vamos pensar da seguinte forma: o ponto de partida da história com Adão é monogâmico. O ponto de partida da história pós-dilúvio é monogâmico também. Então isso nos leva à seguinte alternativa, que o envolvimento do homem com mais de uma esposa, ele é parte de sua rebeldia contra Deus. Abraão, a maior parte do tempo de Abraão que nós conhecemos, pelo menos, ele viveu sozinho com Sara, mas o seu filho, Isaac, foi monogâmico. Nós não temos nenhum indício de que Isaac teve outras mulheres. O seu neto, Jacó, eu estou falando da linhagem que vai culminar no Messias, ele tinha a intenção de casar com Raquel. E aí, pelas mutretas, pelos malabarismos do seu sogro Labão, ele acabou casando com a mais velha e depois com a mais nova e toda aquela história. O que nós percebemos também nós não temos indícios de que os 12 patriarcas tiveram mais de uma esposa, por exemplo. Mas como exemplo máximo, quer dizer, de integridade, é José. José foi claramente monogâmico. E quando vamos para o ponto alto, digamos assim, em termos de profecia na história de Israel, nós percebemos que Moisés foi monogâmico, nós percebemos que Isaías foi monogâmico, nós percebemos que Oséias foi monogâmico, o modelo de família. E esse modelo eu estou me referindo ao livro de sabedoria chamado Provérbios, capítulo 31. Essa família que poderíamos chamar de ideal, a família ideal, ela é uma família monogâmica. Aliás, o livro de sabedoria, ele tem uma ênfase muito grande na monogamia, a começar pelo fato de que o chamado filho meu deve desfrutar do prazer do casamento com a mulher da sua mocidade. E que o livro de sabedoria, Provérbios, a sabedoria no mundo antigo, particularmente no livro de Provérbios, ela é enfática em salientar o relacionamento marido-mulher monogâmico. Eu não acho que é à toa que o texto
isto termine com uma família monogâmica. O Estado de Israel hoje é monogâmico. Isso desde mais ou menos 700, quando um rabino ele resolveu decretar a monogamia dentro de Israel. Então, Israel hoje, como Estado de Israel, ele é monogâmico. O Estado de Israel é monogâmico, então ele retorna o princípio de Gênesis e o princípio que passa por toda a história da nação de Israel. Ou seja, mesmo que a poligamia seja antiga, ela não tem nenhuma correlação com os modelos poliamoristas dos dias atuais. No islamismo tem um tom de concessão, no judaísmo veio como fruto do pecado humano, o que torna o padrão monogâmico como elevado nas leituras antropológicas de importantes correntes acerca da história da humanidade. É por isso que as diferenças entre os conceitos de casamento propostos pelos revisionistas e os tradicionais não são óbvias a todo mundo. Por isso, uma das formas de considerarmos as mudanças na instituição do casamento está em entendermos os problemas da visão revisionista em contraste com a visão conjugal, o que se torna ainda mais claro quando entendemos a teoria neoclássica da lei natural. Essa posição foi popularizada em 2012, não tão popularizada porque foi numa revista acadêmica, a revista de Direito da Universidade de Harvard, e também depois foi publicado um livro chamado What is Marriage, por Robert P. George, Ryan Anderson e Sheriff Girks. E eles mostram que o problema não é nós falarmos de casamento gay ou casamento poligâmico. O problema é o que o casamento é. Antes de você dizer quem pode casar ou quantas pessoas podem casar, você precisa definir o que o casamento é. Nós temos a visão revisionista e a outra visão eles chamaram de visão conjugal do casamento. Então agora, o que é o casamento? O casamento é uma união integral e completa entre duas pessoas. É uma união multinivelada que abrange duas pessoas em toda a complexidade da sua existência. Não existe uma comunidade que seja paralela ao casamento. É a união mais profunda que pode existir entre duas pessoas, na medida em que, além de uma entrega afetiva, emocional, de planos e projetos de vida, uma entrega intelectual, ele inclui também uma entrega corporal. E é aqui que o sexo é relevante. No casamento, e apenas no casamento, o sexo é um ato que integraliza essa união. O nosso corpo, ele faz parte de quem nós somos. Se nós danificarmos um carro, nós danificamos uma propriedade, algo externo a nós. Mas se nós danificarmos o nosso corpo, é parte de quem nós somos. E uma entrega, para que ela seja completa, ela precisa incluir a totalidade do meu ser. Ou seja, ela precisa incluir o meu próprio corpo. Mas de que maneira pode haver uma união entre mim e outra pessoa que seja corporal? Para nós entendermos isso, nós precisamos entender o significado de união. União é coordenação de ações em um plano para atingir um fim naquele mesmo plano. Eu e você, Iago, nós estamos unidos não é apenas porque nós estamos justapostos aqui. Eu estou perto de você e você aí. Não. Nós daqui estamos compartilhando uma união intelectual, porque eu estou apresentando um conceito intelectual e você está, por meio das suas faculdades intelectuais, aprendendo este conceito intelectualmente. Então, nosso objetivo é entender o meu trabalho, é entender o conceito de casamento nesse momento. E é um conceito teórico e nós estamos nos utilizando de um meio intelectual para aprendê-lo, ok? Então, a união é coordenação em um plano, o plano intelectual, para atingir um fim naquele mesmo plano, o conceito, que é um conceito intelectual. Para que nós possamos falar de uma união corporal, eu preciso ter um fim unificador nesse plano, um fim corporal, um fim biológico, porque somente esse fim pode fazer com que as nossas atividades corporais não sejam apenas uma superposição de corpos, mas de fato uma coordenação unitiva. Vamos entender isso pensando no nosso próprio corpo. O meu corpo, ele é um. Por que ele é um corpo? Como que eu consigo identificar? Porque os meus vários sistemas estão trabalhando mutuamente para atingir um fim comum, a minha vida biológica. De igual maneira, por exemplo, o meu sistema digestivo, eu posso identificá-lo como um sistema. Por quê? Porque a minha boca, o meu estômago, todos os órgãos, todas as partes que compõem o meu sistema digestivo estão trabalhando para um fim comum, que é a digestão.
Então a minha boca, no momento que ela mastiga, ela já começou esse processo, ela já está unificada a todo esse sistema, por isso ela é parte desse sistema. Ainda que uma partícula não seja digerida ou absorvida pelo meu corpo, a minha boca não deixou de ser parte do meu sistema digestivo. Para todas as nossas funções biológicas, todas as nossas funções corporais, nós somos completos. Nós não precisamos de uma outra pessoa para respiração, nós não precisamos de uma outra pessoa para digestão. Para apenas uma função, nós somos incompletos, que é a reprodução. Então, para a reprodução, no ato sexual, os corpos de um homem e de uma mulher, quando eles realizam ali aquele primeiro passo, eles fazem parte de todo um complexo sistema reprodutor. Ainda que a reprodução não venha acontecer, ainda que não haja o filho, eles já deram ali o primeiro passo. Então eles são, naquele momento, de fato, biologicamente um. Existe uma unificação real e biológica. Claro, você compartilha também as suas emoções, você compartilha um sentimento, você tem uma experiência subjetiva de satisfação, mas a despeito de tudo isso, e também para enriquecer tudo isso e muito além de tudo isso, você tem ali uma experiência de unificação biológica real. Vocês são, de fato, biologicamente um. Isso é tão sério que estudos mostram que a conjunção sexual é uma dentre as possibilidades de transferência de material biológico entre pessoas. Este fenômeno, conhecido como microquimerismo, se dá comumente na transferência de material biológico da mãe para o feto e do feto para a mãe. A mãe recebe material biológico do feto até mesmo em casos de abortos induzidos ou espontâneos, com material biológico do feto podendo ser encontrado até mesmo no cérebro materno. Há estudos que encontram a incidência de material biológico masculino em mulheres que não tiveram filhos, o que pode ter ocorrido simplesmente por causa das relações sexuais que aquelas mulheres participaram na vida. Conforme a conclusão do estudo, o microquimerismo masculino não era infrequente em mulheres sem filhos. E uma das possibilidades listadas para isto é a relação sexual. Isto mostra como a intimidade sexual não pode ser vista como um mero ato de prazer entre as partes, mas como uma conjunção profunda de unidade biológica, que cria um sistema reprodutor completo, que toma a integralidade dos participantes daquele ato. Um segundo fenômeno, chamado de telegonia, consiste na transmissão de características de um parceiro anterior para o filho de um novo parceiro. Apesar de ter sido teorizado há milênios, somente em tempos recentes foi possível observar isso no mundo animal. Um estudo com moscas, por exemplo, mostrou que características de um parceiro anterior foram transmitidas para filhos do parceiro recente da genitora. Claro, isso é um estudo preliminar feito com moscas, mas que evidencia na natureza como a reprodução é complexa e profundamente unitiva. Então, e aqui vem um aporte teológico, quando a palavra de Deus diz que eles serão uma só carne, ela está, na verdade, revelando uma verdade muito profunda sobre a existência humana. Quando esse ato sexual, ele é acompanhado de uma entrega completa de todas as áreas da vida da pessoa, a área emocional, a área intelectual, todo o seu futuro. Quando ele é acompanhado dessa entrega completa, ele está selando o casamento. Nisso, nós percebemos a realidade factual de uma doutrina antropológica muito presente nas religiões judaica e cristã. A unidade sexual só é encontrada de forma plena quando há complementariedade, o que só está disponível na relação heterossexual. Duplas homossexuais podem encontrar prazer, amor, romance, entrega, permanência e fidelidade, mas nunca encontrarão complementarismo. Dois homens e duas mulheres não podem se unir na formação de um todo completo como uma só carne. E o motivo disso é porque essa complementariedade sexual só é possível em relações potencialmente fecundas. O casamento é essa entrega integral, essa entrega completa, que inclui o ato sexual. Veja bem, se você quer agradecer um professor porque você tirou 10, você não vai para a cama com ele, você aperta a mão, você diz obrigado. Você não demonstra o seu afeto pelo seu pai indo para a cama com ele, mas você demonstra a sua união com o seu marido ou com a sua esposa no ato sexual. E isso é importante para o casamento de uma maneira que não é relevante para nenhum outro tipo de relação. E o que existe no sexo capaz de distinguir um tipo de relação de um outro tipo de relação quando você promete ser fiel até que a morte separe? É que o sexo sela uma união completa entre duas pessoas, caracterizando não somente a entrega de mentes e corações e vontades, mas a entrega do corpo. Os noivos são considerados casados quando o celebrante o declara, conforme o artigo 1535 do Código Civil. No entanto, o ato sexual faz parte do casamento. É tão necessário
contrário que pode, a ausência dele, resultar em anulação de casamento sob o fundamento de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Algumas decisões judiciais autorizaram a anulação de casamentos, tanto para casos de impotência sexual, como para casos de recusa de uma parte em se relacionar com o cônjuge. O Supremo Tribunal Federal se deparou com essa questão algumas vezes. Em um julgamento feito em 1953, há mais de 60 anos, o ministro Nelson Hungria escreveu em seu voto que um defeito em um cônjuge ignorado pelo outro antes do casamento era caso para a anulação deste. Continuou o ministro: entre os casos típicos de tal defeito, inclui-se, obviamente, a impotência coeunde do esposo, absoluta ou relativa. O fato mais eloquente e comprobante da impotência coeunde do esposo, quando não seja manifesta pelas condições fisiológicas, é a persistente virgindade da esposa, não obstante prolongada coabitação com o marido. Em outro julgamento feito pelo STF, em 1975, ficou ementado: anulação de casamento, impotência coeunde, a convivência do casal jovem durante período relativamente longo, sob o mesmo teto e sob a mesma cama, permanecendo intacta a mulher, demonstra por si a inaptidão irremediável do marido para realizar a cópula. Dissíduo jurisprudencial comprovado, recurso extraordinário conhecido e provido. Da mesma forma, a recusa em se relacionar sexualmente é causa para anulação de casamento, conforme a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim emendada. Casamento, anulação, recusa ao relacionamento sexual. A recusa permanente ao relacionamento sexual, após as núpcias e durante o prazo expressivo, revela desconhecimento sobre a identidade psicofísica do outro cônjuge, tornando insuportável o convívio conjugal. A reiteração da conduta, de forma imotivada, viola deveres de coabitação e consideração com o consorte, afetando o princípio solar da dignidade da pessoa humana e de sua imagem. Apelação provida, por maioria, para decretar a anulação do casamento. Então aqui nós temos a primeira resposta, que a visão revisionista não é capaz de dar satisfatoriamente e nem objetivamente. Essa matriz biológica, ela é a base para a inteligência dessa comunidade, para que essa comunidade faça sentido em seguida como uma união valorosa, não apenas para as duas pessoas, porque a própria experiência de entrega completa para alguém é uma experiência muito enriquecedora. Todos nós padecemos de algum grau de solidão, e no casamento nós somos capazes de viver, ou deveríamos ser, esse é o ideal para que nós caminhemos, de viver a união mais profunda com uma outra pessoa. Uma união profunda na diferença e na diversidade, na complementaridade que existe justamente em função da capacidade unitiva da diferença. Só que, como a função é a reprodução, o casamento só pode ser, então, nessa perspectiva, uma união entre um homem e uma mulher. Não porque a gente queira excluir pessoas do mesmo sexo, ou que a gente queira excluir 3 ou mais pessoas, mas porque não dá para existir uma união biológica, uma união completa entre 2 pessoas do mesmo sexo. Não existe um fim unitivo para o qual a atividade sexual entre 2 pessoas do mesmo sexo possa ser direcionada, ou que possa caracterizar aqueles atos como de fato uma união. Não significa que os atos homossexuais não expressem afeto. Eu não estou dizendo isso, eu nunca disse isso. Na verdade, nós expressamos afeto de diversas formas. A gente beija nossos filhos, abraça os nossos pais, mas nenhum desses atos possui o potencial unitivo que o ato sexual heterossexual possui. Nenhum desses atos caracteriza a entrega completa que o ato sexual heterossexual caracteriza. Então, por isso, existe uma característica específica que apenas casais de sexos opostos podem realizar. Agora, por que isso é relevante? Primeiro, porque isso já começa a fazer um sentido maior do porquê o sexo é relevante para o casamento. Não é apenas uma expressão de afeto, é uma expressão da inteligência de uma entrega completa dentro de uma comunidade, que tem por fim a entrega completa mútua, um do outro para o outro. Em segundo lugar, quando a gente analisa uma comunidade, nós podemos perceber que toda comunidade ela é identificada a partir do fim ao qual ela está direcionada. Então, o fim do conhecimento está relacionado às atividades que a comunidade realiza. Não apenas isso, o fim determina as atividades que aquela comunidade vai realizar. Se a comunidade tivesse por fim ganhar um jogo de futebol, não faria sentido que ela lesse livros, fizesse pesquisas, fosse para aulas, não, faria sentido que eles treinassem. Então, o fim determina as atividades. E não apenas isso, o
fim também determina as regras da comunidade, de como aquelas atividades serão desempenhadas. Por isso, por exemplo, para que você atinja o fim do conhecimento verdadeiro, ou da própria verdade, você não pode plagiar, você não pode colar, você tem que estar pontualmente nas aulas, você precisa participar, você precisa respeitar as pessoas que estão falando, você precisa ser intelectualmente honesto. E ao realizar essas atividades, você torna aquela comunidade este tipo de comunidade, uma comunidade acadêmica. Então existe uma relação entre o fim, a atividade realizada e o que a comunidade é. Da mesma maneira no casamento. Existe uma relação entre o que o casamento é, as atividades que melhor o integralizam e fazem com que ele seja o que ele é, e o fim último ao qual ele está voltado. Nós podemos esperar um paralelo entre o fim ao qual uma comunidade está voltada e as normas que regem as atividades que em seguida caracterizam essa comunidade e a tornam esse tipo e não outro tipo de comunidade. Na visão conjugal, isso também é claro. As normas da boa paternidade são as mesmas normas que fazem de você um bom cônjuge. A fidelidade sexual, a exclusividade e a permanência. Você precisa dessas coisas para que você seja um bom pai ou uma boa mãe, presente na vida dos seus filhos, dando um lar estável para eles. Você precisa não dividir a sua atenção com outras pessoas, mas isso também lhe torna um bom cônjuge. Porque você estará ali para aquela pessoa e somente para ela, e ela para você. Segundo a posição conjugal, o casamento possui duas finalidades, e elas estão intrinsecamente conectadas. A primeira finalidade é a própria união. É a união mais profunda que pode haver entre duas pessoas. A segunda finalidade é que esta união possui uma orientação. E a orientação dessa união é a vida familiar. E essa orientação não é acidental. Ela é uma orientação intrínseca. Nós poderíamos apontar 3 características para o casamento. O casamento no sentido adequado do termo. Uma união entre duas pessoas, no caso homem e mulher, que caracterizariam-se por diversidade, no caso a diversidade sexual, daí a expressão marido e mulher, né, esposo e esposa. A complementaridade resultante exatamente dessa diversidade, no caso sexual, homem e mulher, e a fecundidade. Então, essas seriam as 3 características. 2 homens ou 2 mulheres, você não tem nem diversidade, nem complementaridade, nem fecundidade. Como é que eu posso chamar esses 2 modelos de relacionamento pelo mesmo nome, se eles têm tantas diferenças? Se as características essenciais de um não estão presentes no outro. Não há como usar a mesma denominação, não há como se colocar as 2 situações dentro de uma mesma definição, porque são intrinsecamente diferentes, são essencialmente e não apenas acidentalmente diferentes. O que fez com que a concepção conjugal do casamento se tornasse tão estranha na mente dos indivíduos da atualidade? O que aconteceu foi que as revoluções que incendiaram o mundo ocidental dos anos 60 aos 70 moldaram a forma como se interpreta casamento até hoje. A chamada revolução sexual, que tem início desde a década de 1910, culmina no fim dos anos 80, com a conquista da liberdade sexual, a popularização dos métodos contraceptivos, a pílula, a legalização do aborto, acabaram afetando a forma como as pessoas relacionavam sexo, fecundidade e casamento. Se o sexo pode existir de modo completamente fragmentado da fecundidade, tendo como propósito principal o prazer dos envolvidos, então a conjunção carnal entre pessoas do mesmo sexo, por conferir o senso subjetivo de prazer, teria a mesma validade de relações heterossexuais. Deste modo, a virada que a revolução sexual trouxe ao mundo moveu mentalidades para que o sexo no casamento seja visto como nada mais do que uma fonte subjetiva de prazer, equalizando relacionamentos potencialmente fecundos ou não. Vários desdobramentos de efeitos de queda foram acontecendo, até a gente chegar em situações que a gente pode, de repente, chamar, né, de situações que aconteceram, episódios que aconteceram na Revolução Sexual. Eu acho que ela colocou cor naquilo que já estava
no coração da humanidade? É que houve uma fragmentação. Eu acho que, na verdade, houve um agravamento de uma fragmentação. Então, eu acho que, nesse momento, houve uma ruptura. Os pressupostos mudam. E, com isso, a gente começa, então, a questionar um monte de coisa. Aí vem alguns ídolos vão surgindo com novas roupagens. A questão, né, do conhecimento, do avanço científico, a questão da pílula, esses avanços, digamos assim, trazendo o agravamento dessa ruptura. Então, isso aí traz uma sensação de liberdade, isso aí traz uma sensação de autogoverno, de autonomia, de uma questão do próprio coração humano inclinado para o mal, para o autogoverno, para romper com Deus, mas talvez também, até por causa da imagem de Deus ainda no ser humano, ainda que caído, mas ainda ali, o ser humano ainda também buscando até como se fosse práticas de justiça, no sentido de a mulher ela experimenta por tanta opressão que agora ela vai ter seus direitos sexuais. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que existem muitas coisas maléficas, eu vejo que tem uma tentativa do ser humano de encontrar uma redenção. O problema é a direção, o problema é a fonte dessa redenção. Então, agora eu vejo, por exemplo, em avanços científicos, eu vejo em novas ideias, novas concepções, em novas posturas, novos comportamentos, a chance de eu encontrar essa sensação de Éden, essa sensação de liberdade, de gozo, essa sensação de prazer, de felicidade, de paz, que deve ser o melhor para mim. E, obviamente, a visão ela vai ficando cada vez mais fragmentada. Então vai haver uma ruptura. Agora, o que eu sinto aponta a minha identidade. É um direito meu e que não importam os meios para eu experimentar e usufruir esses direitos. Eu acredito, sim, que houve uma ênfase na ruptura. E aí o que acontece? O olhar sobre relacionamento muda, o olhar sobre afeto muda, o olhar sobre prazer muda, o olhar sobre vínculo muda, o olhar sobre família muda. Tudo muda. Com a revolução sexual, houve sim uma ênfase nessa cor intensa dessa ruptura, onde Deus está cada vez mais sendo afastado, melhor dizendo, e amordaçado, sem direito à fala. Isso trouxe impacto para a nossa sexualidade. Porque a democracia real é aquela que leva em consideração os mortos também, que batalharam muito para chegar onde a gente chegou. Então eu não posso, como adolescente, digamos assim, pouco afeito à preservação das lutas passadas, ignorar essa evolução que houve ao longo do tempo. Então a afirmação da própria família, do casamento, né, entre homem e mulher, da igualdade entre tais, os dois no casamento, isso é uma batalha, isso é uma luta dura. Não posso hoje achar que nós estamos vivendo no tempo, vamos agora então mudar tudo. Essa ideia da sustentabilidade presente no direito ambiental. Eu não tenho aqui o direito sequer de adulterar a herança que eu recebi cultural, a herança que eu recebi de natureza também ambiental, né, e destruí-la irresponsavelmente para atender um capricho meu circunstancial. Eu tenho que pensar isso desde o passado e ao longo do tempo. Então a democracia efetiva nunca é aquela que se exaure no próprio tempo. Eu tenho que pensar nela ao longo dos séculos. Eu recebi por herança esses valores. A gente fala isso quando a gente pensa na literatura, né? Shakespeare, Dostoiévski, tá tudo ultrapassado, que isso é passado, chega, tudo ali. Não, eles trazem uma sabedoria que tem que ser preservada. E tem que ser o quê? Transmitida adiante. Então a ideia de casamento traz embutida nela, o casamento, enquanto diferença de sexo, algo que tem que ser preservado e passado adiante. O que se assiste hoje, portanto, é um ataque grotesco exatamente ao conceito de casamento. O conservadorismo advém de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade. A consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. Isso é verdade, sobretudo, em relação às boas coisas que nos chegam como bens coletivos: paz, liberdade, leis, civilidade, espírito público, a segurança da propriedade e da vida familiar. Em relação a tais coisas, o trabalho de destruição é rápido, fácil e recreativo. O labor da criação é lento, árduo e maçante. Todo movimento de reconfiguração social, a gente sempre tem que olhar com um sinal de alerta. Estão reivindicando e o que está mudando.
a nossa vida social é um dado. Nós recebemos a nossa vida social. E a nossa vida social não foi construída integralmente por cada um de nós. De que a construção da vida social é uma parceria. É uma parceria que eu recebi dos meus antepassados, vou também, de alguma forma, legar para gerações futuras. Isso, para mim, é aquilo que o Edmund Burke, trabalhando com a ideia de contrato social, de que as instituições nascem de uma superação da natureza humana, e aqui eu acho que é um contrato bastante interessante e genuíno, no sentido de que eu preciso reconhecer que os meus antepassados forneceram para mim uma sociedade que começa a ser vivida logo no idioma, em alguns pequenos hábitos que foram transmitidos porque de alguma forma deram certo a experiência do tempo, passaram pela experiência do tempo, e de que eu vou, de certa maneira, também eu transmitirei isso para as gerações que estão por vir. Eu recebo e eu transmito. Essa dinâmica, marcando aí o dinamismo da nossa característica social, de que nós não somos seres meramente passivos ao receber, mas também nós não somos seres que criam a sociedade do zero. A mentalidade reacionária, por exemplo, acredita que a idade de ouro está no passado. Aquela mente nostálgica de, puxa, a nossa sociedade era muito melhor antigamente. Então, tem uma certa repulsa com as mudanças, com o futuro. E a mentalidade revolucionária fala, não, o que é tradicional é uma pernicioso, tá vendo que a história, o que veio do passado é horrível, a tradição é aquilo que foi sedimentado no tempo, não presta, e faz, de alguma forma, a tábula rasa, né? O passa-régua na história e fala, tudo que é passado precisa ser destruído. Perceba que a mentalidade revolucionária nesse sentido, ela parte de uma arrogância, que é uma arrogância absolutamente fatal, mas que esconde para mim uma espécie de ódio, de revolta contra a própria natureza humana. Como estas possibilidades de destruição contra a possibilidade de construção marcam a nossa atenção ao registro de que nós precisamos ser prudentes, de que a ética, de que o nosso comportamento, de que nossas escolhas devem sempre priorizar pela cautela, pelo ceticismo. A construção que nós fazemos, na vida em sociedade, né, viver a vida em sociedade, compartilhar a vida com os outros, sempre será permeada por estas possibilidades. Nós não defendemos o passado por defender o passado, nós defendemos o passado, o presente e o futuro, porque nós sabemos que eu não criei sozinho, a minha comunidade atual não criou sozinha, nós somos devedores, nós temos uma dívida, nós fazemos também em memória. A mentalidade revolucionária foi exatamente esse processo, né, Iago? Ela rompe com uma característica fundamental da nossa natureza. Então, eu não sou cronológico, é como se eu fosse eterno. E o tempo todo, eternamente, estou recriando a história. E ser histórico para mim aqui é o reconhecimento profundo da nossa finitude e que nós precisamos transmitir para os outros, para os nossos, para a nossa comunidade moral, os nossos valores. E o que não for bom, aquele valor que não é adequado, ele vai ser corrigido, não amputado. E a tentativa que se faz, muitas vezes, é amputar um pedaço sem considerar as dores do parto que isso nos dá, né? Quer dizer, a instabilidade, a patologia do social aí, fornecida por essas desordens. Esses movimentos de reformulação, de engenharia social a respeito da família, me parecem que eles esquecem um debate que é fundamental, que é a respeito da própria concepção. Quer dizer, a gente pensa a família como reprodução, mas esquece um detalhe muito crucial, e eu acho que a resposta teológica é uma das melhores respostas que tem. A família é o núcleo procriador, e atenção, aqui eu não estou usando procriação no sentido biológico, eu estou usando no sentido teológico. Nós somos parceiros, formamos uma parceria com o ato de criação de Deus. A engenharia social que se promove com essas tentativas de estabelecer famílias de qualquer forma, de certo sentido, elas estão criando ou quebrando esses outros significativos que compõem a própria instituição família, você percebe? Diante disso tudo, faz sentido a redefinição de família que o famoso dicionário OAIS da língua portuguesa promoveu em 2016? Antes, família, nesse dicionário, era definido como grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, especialmente o pai, a mãe e os filhos.
A partir de 2016, no entanto, tentando se adequar a essas reconfigurações modernas de família, o Wise começou a definir família do seguinte modo: núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. A fim de poder abarcar todas as configurações modernas de família, cria uma definição que permite absolutamente qualquer reunião humana. Absolutamente qualquer união que o queira pode se chamar de família, em um sentido legal, jurídico, sociológico. Amigos podem ter laços afetivos, amigos podem cooperar entre si numa relação solidária, e às vezes amigos podem até compartilhar o mesmo espaço geográfico. Eles são, por isso, uma família? E veja, eles nem precisam compartilhar o mesmo espaço geográfico, porque nessa nova definição, eles geralmente compartilham o mesmo espaço geográfico. Dessa forma, uma república de estudantes, uma empresa de informática, um clube de futebol ou um grupo no WhatsApp pode ser configurado como uma família, desde que essas pessoas sejam unidas por laços afetivos e mantenham uma relação solidária entre si. No fim das contas, dessa perspectiva, qualquer coisa pode ser uma família. E se tudo é família, nada é família. Você acaba esvaziando o peso do significado dessa instituição. Nada merece atenção especial. Nenhum tipo de relação humana mereceria uma forma especial de proteção ou poderia ser considerada realmente o núcleo formador da sociedade civil. Existe uma questão muito importante aqui. A família tradicional deve receber um tratamento diferente de qualquer outra configuração familiar moderna, justamente por causa do tipo específico de relação que ela representa. E com isso a família é vista como algo merecedor de especial proteção, considerando esse seu papel de núcleo da sociedade civil. Parece que é muito simplório, mas é que efetivamente é a partir dessa base que vai surgir o quê? A própria geração da sociedade, das pessoas humanas. E é a partir dessa unidade entre homem e mulher que vai ter exatamente um componente mais democrático que a antropologia humana é capaz de conceber. É exatamente a união de dois gêneros, né, na possibilidade da criação de uma terceira pessoa, a manutenção dessa pessoa e a criação dela. Então, essa dependência de um e de outro. E de tal forma, a constituição nossa, genética, ela se dá dessa base que a gente tem. Né, metade dos cromossomos do pai e metade da mãe. A biologia humana, nesse contexto também, ela está marcada, né, com essa presença do homem e da mulher na nossa Constituição, pessoal. É muito mais razoável, a partir daí, pensar que, efetivamente, o núcleo da sociedade civil é a união entre homem e mulher. Né? Não seria diferente. Mas por que é tão importante preservar essa instituição? Por que nós não podemos simplesmente esvaziar o significado de casamento, transformá-lo em algo tão amplo que não importa mais o que é que cabe dentro dele? Existe uma resposta muito séria para isso, e ela está na questão da fecundidade, na questão da prole, na grande e importantíssima questão dos filhos, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo da série A Nova Família, sempre às terças-feiras, 10 horas da manhã, aqui no canal do 2 Dedos de Teologia. A família, e particularmente o casamento, são instituições, ou é uma instituição afetiva em primeiro lugar? Então é importante deixar muito claro que não, que a família é mais do que isso. A família tem um substrato, uma dimensão afetiva que é fundamental. A função biológica é fundamental. No dia que os pais deixam de trazer o alimento para os filhos, a família morre e acaba.